Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do quadro Frios e Calculistas. Já vai metendo o dedo no botão do like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rolar por aqui, beleza? E hoje iremos falar sobre o caso do Clodimar Pedrosa Lô. A família Pedrosa Lô morava no Recife, ou seja, era uma família nordestina, pobre, bem humilde mesmo, e honesta, que sobrevivia da agricultura. O casal tinha 3 filhos, a Antônia, o Antônio Pedrosa Lô e o Oésios de Araújo Pedrosa. E em meio a tantas dificuldades, eles tinham o sonho de conquistar uma vida melhor. Foi quando o Oésio, com 23 anos de idade, decidiu sair da casa dele, deixar tudo para trás e ir em busca dos seus sonhos. E nessa época, ouvia-se falar muito de uma cidade que estava sendo construída no estado do Paraná. E era uma cidade que tinha tudo para crescer. Ou melhor, ela estava crescendo a todo vapor. O povo falava até que seria o novo Eldorado. E essa cidade, ela havia começado como um vilarejo, sabe? Mas todos os dias chegava gente, muita gente de vários lugares em busca de uma vida melhor. Foi então que o Oésios decidiu ir para essa cidade também. E no dia 20 de janeiro de 1953, ele desembarcou na rodoviária de Maringá, que havia sido construída há pouco tempo. Hoje essa rodoviária nem existe mais, sabe? Ela foi demolida e foi construída uma outra rodoviária em outro local da cidade, não fica mais ali no centrão. E no lugar dessa antiga rodoviária foi construído um estacionamento e do lado um terminal rodoviário. O Oésio, no início, ele se arrependeu muito de ter ido para Maringá, porque tudo era muito primitivo ainda, diferente da realidade que ele imaginava. E, gente, vamos combinar, todo recomeço é difícil mesmo, não é fácil para ninguém. E no caso dele, ele era uma pessoa tão simples, que vinha da roça, então é mais difícil ainda de se adaptar, né? E além disso, a viagem também não foi nada fácil. No caminho não tinha asfalto, ele nem conhecia asfalto, para ser sincero, de tão precária que era a situação na época. Parte da viagem foi feita em uma espécie de ônibus descoberto e a outra parte foi feita em um trem. Essa viagem durou 22 dias e no percurso ele ainda acabou ficando doente, o que tornou o recomeço em Maringá ainda mais difícil. Porém, ele não tinha dinheiro nem para voltar, então ele acabou ficando mesmo sem querer. No entanto, com o passar dos anos, as coisas foram melhorando e a cidade foi crescendo mesmo. Foi como as pessoas haviam previsto mesmo, sabe? E ele acabou conseguindo se estabilizar um pouco mais na vida. Ele continuava pobre, porém ele conseguia sobreviver com um pouco mais de facilidade do que quando ele morava lá no Nordeste. Ele acabou constituindo família em Maringá. E a essa altura, um dos irmãos do Oésio, que era o Sebastião Pedrosa Lô, já tinha filhos também, e eram 3 filhos. Foi aí que o filho dele, de 14 anos de idade, chamado Clodimar Pedrosa Lô, pediu para o tio Oésio se ele poderia ir para Maringá também, para trabalhar e ajudar os pais e os irmãos. O tio dele permitiu, recebeu ele de braços abertos, ele foi para ele como um segundo pai, e ele até conseguiu arrumar para o Clodimar um servicinho no Palace Hotel, que era um hotel localizado na Avenida Brasil, que hospedava vários viajantes que passavam pela cidade. E essa avenida, gente, é a avenida principal de Maringá, é o centrão mesmo, o lugar da muvuca. Então o Clodimar recebia os hóspedes, ele carregava as malas deles e limpava às vezes o chão, dava uma organizada no quarto, ele fazia várias coisas ali. Com o passar do tempo, ele até começou a dormir no hotel, a pedido do patrão dele e permissão do tio dele, tio Oésio. E vontade do Clodimar também, sabe? Ele falou pro tio dele que o patrão dele era bonzinho, era bem bacana, tratava ele bem, então dava para ele passar a noite lá tranquilo.
Ele receberia os hóspedes que chegassem à noite e no tempo vago ele dormiria. E o tio dele concordou, sabe? Só que o tio dele, o tio Oésio e a família deixaram bem claro para o Atílio Farres, que era o gerente do hotel, que como Clodimar era menor de idade, qualquer coisa que acontecesse eles queriam saber. Eles queriam ficar por dentro de tudo, porque ele era menor de idade. Deixaram claro que, embora ele estivesse ficando mais tempo no trabalho, ele não estava sendo abandonado. Ele tinha uma família, que era eles, e então eles queriam ficar por dentro de tudo. E o Atílio concordou, ele disse que qualquer coisa que acontecesse, eles levariam sim ao conhecimento da família. Além desse trabalho ainda, o Clodimar, quando possível, ele fazia alguns servicinhos pra fora, sabe, de servente de pedreiro, alguns biquinhos, tadinho, ele fazia para ganhar um dinheirinho a mais, né? Ele era muito querido por todos da família. E como ele era muito novo, ainda molecão ainda, sabe? Ele gostava de tirar uns trocadinhos e ir na Avenida Colombo, que tinha uma fábrica de doces lá, e ele gostava de comprar retalhos de doce. E retalhos de doce, gente, pra quem não sabe, são aquelas rebarbinhas que fica, porque o doce, ele geralmente é uma peça, aí vem cortando, né? Então, corta de assim na horizontal, depois na vertical, e aí fica aquelas rebarbinhas. Essas rebarbinhas eram vendidas bem baratinho, bem mais baratinho, porque não tinham proveito, entre aspas, né? Então ele comprava de pacote e trazia para dividir com os priminhos dele, tadinho. E um certo dia um vendedor de casa chamado Antônio Forte resolveu se hospedar no Palace Hotel, e na noite de 22 de novembro de 1967, ele disse para o Atílio que tinha sumido das suas coisas um pacote de dinheiro, exigindo ser ressarcido pelo roubo. E não ficou bem claro quem foi exatamente que deu essa informação, mas alguém falou que havia visto o Clodimar na parte de cima do hotel. Pelo que eu entendi, era onde ficavam os quartos, ou pelo menos o quarto do viajante, que se dizia ter sido roubado. O que era super normal, né, gente? Porque, afinal, o menino trabalhava lá, né? Ou melhor, ele trabalhava dia e noite lá. Mas, gente, ele era uma criança, pobre e nordestino. E, infelizmente, essas pessoas na época sofriam muito preconceito. Hoje ainda tem, mas há tantos anos atrás era muito pior. Então, o Atílio, ao ser pressionado pelo Antônio Forte, ele nem foi atrás da veracidade daquele fato, ou pelo menos avisou a família do Clodimar, e simplesmente não pensou duas vezes e chamou a polícia e entregou o Clodimar, dizendo que ele era um ladrão. E no momento que ele foi preso, ele estava trabalhando, gente, limpando o chão, para ser mais específica. Pessoal, no documentário do caso, eu fiquei um pouco na dúvida se o Atílio Farres era só o gerente do hotel ou se ele era o proprietário, mesmo o dono. Mas assim, independente de qual fosse a posição dele ali, ele era quem estava à frente das coisas. Ele que prometeu para a família que manteria eles informados de qualquer coisa que acontecesse. E na época, haviam pessoas despreparadas ocupando o cargo dentro da polícia. E despreparada que eu falo, gente, era ilegal mesmo. Eles não poderiam estar ali mesmo. Além disso, era tudo diferente, nem viatura tinha. Era apenas um Jeep com o número 28. Esse Jeep era muito temido pela população, até mesmo pela população de bem. As pessoas, quando viam o Jeep, se escondiam, entravam, sabe, para dentro de casa. Era como se fosse algo perigoso. Agora, imaginem o porquê, né? E foi esse Jeep que veio atender a ocorrência. E eles não poderiam levar o Clodimar sozinho porque ele ainda era de menor. Mas assim eles fizeram. Levaram ele sozinho, mesmo sem poder. 2 soldados levaram ele, fizeram um interrogatório exaustivo e o Clodimar sempre negando. Então eles o torturaram, deram socos, chutes, pisaram em seu peito, a ponto de ficar a marca da botina por horas, o queimaram com cigarro.
deram choques neles e até algumas fontes dizem que eles até furaram as suas genitais com agulha. Com toda essa tortura, ele acabou confessando o crime, provavelmente na esperança da tortura acabar, e por alguns instantes a tortura acabava. Aí eles exigiam saber onde ele havia escondido o dinheiro e por diversas vezes ele inventou algum lugar. Mas quando eles procuravam no lugar que o Clodimar tinha falado que estava e não encontravam, a tortura continuava de novo. O tio do Clodimar, ao ficar sabendo do ocorrido, correu para a delegacia e chegando lá, o coronel chamou ele numa salinha e falou simplesmente que o Clodimar não havia suportado o espancamento realizado e havia morrido com hemorragia interna. O promotor da época exigiu uma necropsia para poder levar para o governador Paulo Pimentel e exigir mudanças na política. E nessa autópsia foi constatado que tinha bolas de sangue com cerca de 1 quilo dentro dele. E, gente, o assassinato foi tão brutal que dizem que no velório ainda tinha sangue saindo pela boca, pelo ouvido. A cabeça estava enorme, todo cheio de hematomas, olho roxo e furos de lugares que colocaram o aparelho para a sessão de choques, marca da botina ainda no peito, queimaduras nos pés e outras marcas derivadas da selvageria. O velório dele foi na casa do seu tio. Vieram milhares de pessoas. Era tanta gente que diz que ficava difícil chegar perto do caixão. A cidade inteira se revoltou com a situação. A população se revoltou tanto a ponto de pegar o caixão do Clodimar, que residia perto da UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, e sair em manifestação pela rua. Foram para frente da delegacia, que ficava na Avenida Paraná, gritando a palavra assassinos, bandidos e outras ofensas. Na frente da delegacia, os policiais se mantiveram quietos, porém com metralhadoras em punho apontadas para o chão. A população seguiu com o caixão para a Avenida Brasil e fizeram a mesma manifestação em frente ao Palace Hotel. Depois eles seguiram para a Avenida Cerro Azul, para o cemitério municipal, que é onde foi realizado o enterro. E um detalhe, gente, isso foi a pé. Eles levaram o caixão na mão por todo o caminho. E esse caminho é um caminho bem longo. Eu falo porque eu já fiz esse caminho. Eu fiz esse caminho de carro. Não foi a pé, não. Ele é longe. É longe, é uns par de quilômetros. A mídia também caiu em cima. Só se falava do injusto assassinato. Em alguns jornais até se referiam ao caso como o coice da mula, pelo fato de terem o matado a pontapés. O governador Paulo Pimentel, ao ficar sabendo do ocorrido, ele tomou providências e revolucionou a polícia da época. Ele mandou mais policiais para Maringá e exigiu que todos eles fossem preparados para o cargo. Ele enviou também um novo delegado para que fizesse um levantamento geral de tudo o que ocorreu. Mais tarde, esse delegado que tomou a frente do caso, ele afirmou, inclusive para o Oésio, tio do Clodimar, que não havia tido roubo, que essa hipótese estava totalmente descartada e que o Clodimar era totalmente inocente. Entenderam isso, né? Não houve roubo. O comentário na época foi que o Antônio Forte havia gastado dinheiro numa casa de prostituição e como o dinheiro era da empresa que ele trabalhava, ele inventou que havia sido roubado como forma de justificar a falta do dinheiro. Embora ele tenha ido na delegacia depois e ao ver que eles estavam torturando o Clodimar, ele pediu para que eles soltassem ele, mas eles não o soltaram, foi tarde. O Antônio Pedrosa Lobo, pai do Clodimar, com muita dificuldade na época, ele veio do Nordeste para o Paraná, para Maringá, com o intuito de cobrar e fazer justiça. Embora ele não fosse de bagunça, mas ele estava pensando em vingar a morte do filho dele. Além disso, a população também queria que eles vingassem. Eles queriam ver justiça, então eles cobravam isso da família, de tão grande que era a revolta da população. 8 meses depois do assassinato, foi decretada a prisão dos 2 policiais que haviam cometido o assassinato do Clodimar. O nome deles é Manuel Gerson Maia
e Beneval Merencio Bezerra. Porém, a essa altura eles já estavam foragidos. Inclusive, o gerente Atílio também fugiu para a Itália, a fim de dar um tempo para a poeira dar uma baixada e as coisas caírem no esquecimento. Então, o capitão Luiz Gastão Richter recebeu a missão de procurar e prender os 2 policiais. E assim ele fez, ele investigou e com a ajuda da população ele acabou descobrindo onde eles estavam. E pelo que eu entendi, o próprio irmão do Beneval ajudou dando informações do paradeiro deles. Então ele juntou um policial, um cabo, esse irmão do Beneval, e conseguiram encontrar e prender os 2 assassinos morando numa fazenda no interior do Maranhão. Ambos receberam voz de prisão e vieram algemados para a cidade de Curitiba, aqui no Paraná. Porém, pouco tempo depois eles foram soltos e isso causou mais revolta ainda na população e na família do Clodimar. O Antônio Pedrosa Lô, pai do Clodimar, sentia a necessidade de vingar a morte do filho. Porém, parecia adiar cada vez mais o fato. Então, a população cobrava cada vez mais dele que ele tomasse uma atitude, chegando até a ser insultado por algumas pessoas com insinuações de que ele não era homem. Porém, ele nunca conseguiu ter contato direto com os 2 policiais e nem com Antônio Forte, que tinha levantado a acusação. Mas com o gerente Atílio foi diferente. 2 anos depois que o Atílio Farres resolveu ir para a Itália, ele resolveu voltar. Aí ele andava armado com uma arma moderna para a época e disse para algumas pessoas que se o pai do Clodimar viesse, ele podia vir quente porque ele estava fervendo. Num determinado dia de manhã, o seu Antônio, pai do Clodimar, colocou um casacão, um chapéu assim com uma aba meio caída no rosto, quase que um disfarce mesmo, sabe? Ele colocou também uma faca afiada na cintura e um 38 na bolsinha. Foi até um bar, bebeu um pouco. A família até acredita que ele bebeu para criar coragem de fazer o que ele não tinha hábito de fazer. E depois de beber, ele foi para um ponto de ônibus na Avenida Brasil. Ele sabia que em algum momento desceria de um daqueles ônibus o tal gerente do hotel que havia entregado seu filho como um ladrão para a polícia. Ele desceu do ônibus e ouviu alguém perguntar: Atílio Farres? Ele respondeu: sim, sou eu. Então o pai do Clodimar descarregou a arma no Atílio Farres e ele não fugiu, não negou o crime quando a polícia chegou. E nos tribunais ele disse que quando ele fosse solto, ele iria atrás dos 2 policiais, Manuel e Beneval. Um detalhe, ele tinha ouvido falar que eles estavam em Curitiba, então ele estava planejando ir para Curitiba, atrás dos 2, para acabar com a história de uma vez. Mais tarde ele disse numa entrevista que ele queria mesmo era furar o Atílio com a peixeira, mas ele tinha medo que o Atílio conseguisse fugir, então ele simplesmente atirou. Ele foi a júri popular por 3 vezes, não sendo condenado a nenhum deles. No último desses julgamentos, um dos seus advogados, o Dr. Eli Pereira Diniz, fez uma defesa arrebatadora e ele foi absolvido. Então ele ganhou a liberdade depois de quase 2 anos preso. E no julgamento vieram milhares de pessoas. Não cabia todo mundo e o tribunal ficou tão cheio que a porta do fórum se quebrou. Vocês têm noção disso, né? Deram conta de quebrar a porta. Mais tarde, o Dr. Eli Pereira Diniz, o advogado que defendeu a tese de defesa da honra, conseguiu com essa defesa a absolvição do pai do Clodimar. Ele se candidatou a vereador em Maringá e ele venceu, sendo o vereador mais votado da história de Maringá. Não sei assim se hoje alguém já conseguiu mais votos do que ele, mas na época ele havia batido o recorde de votos na história de Maringá. A sala que torturaram até a morte aquele menino tão trabalhador passou a ser chamada de a Sala dos Suplícios. Com o passar do tempo, foi descoberto que era apto a acontecer aquele tipo de coisa na delegacia, porque foi encontrado no cemitério várias valas de corpos que vinham de lá da delegacia. Além disso, em novas construções na delegacia, foi descoberto ali no terreno corpos enterrados ali mesmo, ou seja, a própria delegacia havia se tornado um cemitério. Enfim, o Clodimar Pedrosa Lô nasceu em 23 de janeiro de 1952 e foi assassinado por bandidos armados, fardados e pagos com os impostos dos trabalhadores da época.
na data de 23 de novembro de 1967, com apenas 15 anos, marcando para sempre a história de Maringá. E até hoje, o túmulo dele é o mais visitado da cidade de Maringá, em dias de finados, e os visitantes enchem seu túmulo de flores, velas. E realmente, gente, eu mesma fui visitar o túmulo dele em um dia de finados, e realmente é toda hora chegando gente com flores, com velas, muita oração em memória dele. Na cidade de Maringá tem uma rua com o nome Clodimar Pedrosa Lô em memória dele. Foi escrito também um livro chamado Sala dos Suplícios e foi feito também um filme chamado 23 de novembro de 1967. Documentos do caso Clodimar Pedrosa Lô, que na realidade é um documentário do caso. E lá tem todas essas informações que eu falei aqui e muito mais. Tem fotos, entrevista com familiares e documentos da época, inclusive o tio Oésio está nesse documentário. Então, se alguém tiver interesse, é só pesquisar na internet por esse documentário que tem. E, gente, vale a pena ver. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo muito difícil para eu montar o roteiro. Eu tive que parar por algumas vezes, parar e deixar para o outro dia mesmo, sabe? Porque foi uma crueldade muito grande. E além disso, eu me identifiquei muito com a história dele, porque eu moro na região de Maringá, tô sempre indo para lá, gosto muito de lá. Eu tenho familiares indo para lá todos os dias, então é quase como se eu fosse de lá mesmo. Eu amo a cidade de Maringá, ela é muito gostosa, é uma cidade muito gostosa. Além disso, meus pais, meus avós vieram do Nordeste para cá. Meus avós vieram de lá para cá. Meu pai nasceu lá, minha mãe nasceu lá. Meus tios, meus primos, boa parte moram lá. Eu nasci no Paraná, mas eu tenho um pouquinho do Nordeste em mim. Afinal, eu fui criada numa casa de nordestinos. Até uma certa idade eu só convivia com nordestinos. Meu pai é nordestino, minha mãe é nordestina. Então eu herdei um pouquinho de tudo. Eu herdei um pouquinho da alimentação e do sotaque de lá. Eu até já sofri um pouquinho de preconceito por causa do sotaque, que na época era até mais presente no meu vocabulário. Foi na época que eu fui morar no interior de São Paulo e eu tinha o sotaque paranaense com uma pegada nordestina. Então o pessoal às vezes comentava, ria, achava engraçado, né? Diferente. Eu acho que nem era por mal, acho que eles achavam realmente diferente. E adolescente, você sabe como que é, né? A gente encana com tudo. Então na época eu ficava meio assim, meio chateada. Mas hoje eu nem ligo mais. Nada a ver, eu até gosto. Afinal, essa sou eu, são minhas raízes. Como polenta com leite, buchada de bode, enroladinho de tripa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já mete o dedo no botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Porque só assim o YouTube entende que você gosta do vídeo e te avisa quando eu publicar aqui, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijo para todos e até